Olá, mais uma aulinha aí para os alunos do terceiro ano, é aula 10 de matemática, dando sequência à lista preparatória. Hoje nós faremos 3 exercícios, um do Enem 2018, que é bem difícil, né, de fazer, porque vai ter que usar todas as propriedades do log, né? Eu vou tentar falar assim por cima, mas caso tenha alguma dúvida, pode tirar a dúvida através do WhatsApp. E aí, aí nós vamos intercalar, né, entre exercícios da AP e exercícios do Enem. Lembrando que o tema que nós vamos estudar aqui, que é funções exponenciais e logaritmo, não costuma cair na ETEC. Tá? Então é temas aí questões que já caíram na AP. E aí, no final do mês, nós vamos nos preocupar com a Benedita, né? Então vamos lá. Então a primeira que nós vamos fazer é o exercício número 4, que caiu na AP do terceiro ano do ano passado, e nós vamos fazer uma outra que caiu do primeiro ano, mas como a gente leu lá nos temas do Caderno São Paulo Faz Escola, que são temas que vocês estudaram, né? Então eu peguei uma questão também lá que tem um pouquinho a ver com o que caiu também na AP do terceiro ano também, tá? Então essa aqui foi do terceiro ano. Então vamos lá. Como a vacina atua em nosso corpo? Quando nos vacinamos, apresentamos em nosso corpo um antigênico, até então desconhecido. O corpo passa, com isso, a produzir anticorpos contra ele, né? Então injeta um vírus, nós estamos afiados esse negócio de vacina, pelo menos na teoria, né? Só não sabemos aplicar, mas contanto que você assistiu 5 minutos de jornal nesse tempo de pandemia, você já está manjando tudo de vacina, né? Então tem vários tipos, né? O mais comum é esse, é injetar um tipo de vírus mesmo, né? Por exemplo, do corona, um vírus mais maquiado assim, aí o corpo vai gerar uma defesa chamada de anticorpos, né? E aí esse anticorpos combate aquele vírus e futuramente você não é mais contaminado porque você já tem anticorpos no seu organismo, né? Basicamente é isso aí. Nos que eu aprendi de documentário e jornal. Então vamos lá. Nesse primeiro momento, a produção de anticorpo é relativamente lenta. Além da produção de anticorpos, o organismo produz células de memória, ou seja, células a serem expostas novamente ao mesmo antigênio. Serão capazes de produzir anticorpos mais rapidamente. Aqui, matematicamente falando, não tem nenhuma informação importante, né? Tá só explicando um pouquinho sobre a parte, vamos dizer assim, biológica, né? Sobre as vacinas, né? Aí vem agora a segunda parte do texto, aí sim. Uma pessoa devidamente vacinada contra a gripe, portanto imunizada, é exposta ao vírus e seu corpo reage produzindo anticorpos de acordo com a lei, aí tá NT, A vezes 2 BT. Esse 2 aí significa o quê? Que é comum na estrutura de bactérias a reprodução, né? Ou no caso anticorpo aí, né? O dobro, né? Então o dobro a cada período de tempo a produção. Geralmente é assim, tá? Então aquele 2 significa que é sempre o dobro. No caso ali a gente já percebeu, né, que as letras estão no expoente, é uma função exponencial, tá? Produzidos pelo organismo T dias, aquele T é em dias após a infecção. A e B são constantes reais, então são números reais, né? E aí a gente vai ter que fazer alguma coisa com esses números aí. Sabendo que no dia de exposição do vírus havia 3.000 anticorpos presentes no organismo de uma pessoa, após 2 dias, ali então está dando algumas informações importantes, né? Esse número já é 2.400. Então começou o instante inicial a 3.000, né? Então alterou depois de 2 dias, já tinha 2.400 anticorpos. Determine as constantes A e B.
Para a gente determinar as constantes A e B, logicamente tem que dar algumas informações. E essas informações que nós vamos organizar lá para fazer os dados, né? Bom, aí tem as alternativas sobre essas constantes aí, né? Referente a esta situação, problema. Bom, coloquei aqui a função, NT, o número de anticorpos, o A é o instante inicial, no caso ali ele deu o valor do A já, né? Que é 3.000. O 2 é que sempre está dobrando, o B nós vamos ter que calcular, e o T é 2 dias, né? Então, organizei aqui o NT, ele falou que ele tinha 3.000, após 2 dias foi para 24.000 anticorpos, o A 3.000, que é o instante inicial, algumas funções a gente usa N0, M0, né? Então, ele usou A aí, mas já deu o valor, e o T é igual a 2. Substituindo aí na equação, nós vamos ter esta situação que só tem o B para resolver. Obviamente, né, que ele teria que ter dado essas informações, porque se ele quer saber o valor do B, ele teria que ter dado outras, sobra uma letra só, a gente consegue calcular. Esse exercício aí dá para fazer por equação exponencial. O que significa isso? Você vai pegar aquele 3.000, está multiplicando, passa dividindo, faz a divisão, cancela os zeros para ficar mais fácil, né? Aí vai dar um número lá. Esse número é possível transformar em uma potência de 2. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que fosse 16. 16 é 2 elevado a 4, não é isso? Então, eu igualando as bases significa que os expoentes são iguais também, né? Então, você vai igualar as bases, você tira a igualdade através dos expoentes, por isso que se chama equação exponencial. Aquele 2 vai estar multiplicando, passa dividindo, você acha o valor do B. Tem que encontrar o valor do B nessa situação aí, tá? Aí o ano passado é provável que caia esse ano também. Bom, agora do Enem 2018, essa questão aqui é muito complicada, porque tem que usar, além de usar todas as propriedades do logaritmo, né, que eu vou dar uma lembrada aqui para vocês superficialmente, caso precise de mais detalhes, já sabe como fazer, né? E aí e também tem que organizar as informações, porque o comum é dar a função pra gente, né? E a gente trabalha essa função. Aqui nem a função deu, a gente tem que ler as informações, estabelecer o padrão matemático, a função, né? Para a situação problema que foi nos apresentada. E aí, depois disso, nós vamos aplicar essa função para resolver uma determinada situação, né? Então, vamos lá. Com o avanço da ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores do processador de um computador pessoal, computador normal desktop, tá? Para quem não sabe, será da ordem de grandeza que o número de neurônios do cérebro humano, que é da origem de 100 bilhões de neurônios. É neurônio pra cacete, né? Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado, certo? Então tá aí essa informação aí que nós precisaremos utilizar. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100.000 transistores, distribuídos em 0,25 centímetros de área. Uma informação importante aí para a gente organizar, né? Eu vou fazer isso lá, mas já adiantando aqui no texto. Aqui que ele deu, ele falou lá que o desempenho da densidade de transistores é por centímetro quadrado. E essa primeira informação, que foi dessa empresa, a IBM, tá? Que vocês devem conhecer vagamente aí, né? Ela construiu e tem 0,25 por centímetros quadrados. Então aí a gente vai ter que transformar 0,25 para centímetros quadrados. Ou seja, nós vamos ter que multiplicar para 4, né? Eu vou fazer isso lá na hora que eu organizar, mas só para vocês saberem aí porque que nós vamos fazer, que deu a informação, vamos dizer assim, completa, né? Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos, que é a chamada lei de Moore, né? Então, a cada 2 anos dobra o número de
transistores. Então a gente vai pegar esse ponto de partida aí, que é 1986, e ver essa situação aí para dobrar. Continuando, né, ele fala, considere 0,30 como aproximação de log de 2 na base 10, ou poderia colocar só log de 2, tá? Mas colocou log de 2 na base 10, tem que saber isso aí, quando não aparece base é um logaritmo decimal, tá? Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores, que é próximo aí do cérebro humano, né? Então ele quer saber essa situação. Esse exercício é muito complicado, tá? Então tenha bastante paciência. Vamos organizar. Então as informações são essa aí, o NT, por falta de criatividade, coloquei o NT, o número de transistores, né? Ele está viajando de acordo com o tempo. Esse tempo tem o valor inicial, que é o que nós vamos usar lá, que é aquele valor de 1986, que são de 100. Dobra, né? Então eu coloquei o dobro. E por que eu coloquei t sobre 2 ali? Então, significa o quê? Que o número dobra a cada 2 anos. Então, se eu coloco só elevado a t, um ano já daria o dobro. Ele tem que dobrar a partir de 2 anos. Ou seja, se eu colocar 2 para t, né? Fica 2 dividido por 2 dá igual a 1. O próximo tempo para dobrar o número de transistores seria 4 anos. Ou seja, se eu coloco 4, fica 4 dividido por 2, dá igual a 2, tá? Essa informação que precisaria colocar aí, né? Então, fica ali t dividido por 2, porque ele dobra a cada 2 anos. Só para ter uma ideia, se fosse de 4 em 4 anos, né? A dobragem aí dessa situação, então eu colocaria t dividido para 4, certo? Só para entender essa ideia, tá? Bom, agora vamos organizar as informações, né? Eu coloquei as informações usando a parte de notação científica, que a gente fez um pouquinho nos exercícios do Caderno São Paulo Faz Escola, então vai ajudar. O ideal é fazer por potência, mas se você não conseguir fazer, pode transformar o número inteiro, não tem problema, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer também. Então vamos lá. O NT, que é a quantidade de neurônios no cérebro humano, e ele está relacionando com o processador, né, que faz mais ou menos a função, né, no computador com o cérebro humano, só não consegue ter criatividade, né? Ele executa as tarefas que o humano pede, né? A única coisa que diferencia a gente das máquinas é justamente isso, a capacidade de tomada de decisão sem precisar de um algoritmo, né? Então aí eu coloquei 100 bilhões e já escrevi parte dele em notação científica, que isso aí vai facilitar. Coloquei 100 vezes 10 elevado a 9. Por que 10 elevado a 9? 1 bilhão é 1 mais 9 zeros, né? Então a gente pode transformar isso aí para uma potência de 10, tá? Então coloquei dessa maneira. Então o NT é igual a 100 vezes 10 elevado a 9. Fica mais fácil fazer assim se você colocar. Se não quiser, pode pôr o número inteiro, não tem problema não. Bom, outra coisa importante é o instante inicial, que eu coloquei como N0 aí, o número de transistores, né? Que são parte do circuito eletrônico, tá? Basicamente é isso aí. Então ele falou que é 100 por 0,25 centímetros quadrados. Como a projeção é de 2 anos a cada centímetro quadrado, então aí eu vou multiplicar por 4 para chegar nessa proporção, né? Para ficar igual. Então eu vou fazer 100 mil vezes 4 vai dar 400 mil, né? Então 400 mil por centímetro quadrado. Então a cada 2 anos essa é o aumento aí, tá? Coloquei também em notação científica, porque a gente percebe ali que já vai dar para agrupar aqueles valores ali, né? Vai dar para fazer alguma coisa, tá? Então coloquei 4 vezes 10 elevado a 5, porque 10 elevado a 5, 400 mil tem 5 zeros, né? Então 1 vezes 100 mil é 1 mais 5 zeros, certo? Bom, agora já tem informações suficientes para calcular aquele tempo, ele quer saber o tempo, tá? Então, para calcular o expoente tem duas situações, a gente pode fazer usando as equações exponenciais ou usando as propriedades do logaritmo. Obviamente, nós vamos ter que usar o logaritmo, porque eu sei disso, né? Antes de fazer o problema, além de ter estudado, a gente percebe que no enunciado ele deu o logaritmo de 2
né? Na base 10, 0,30. Então a gente vai ter que usar isso aí, né? Não foi dado de bobeira. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou montar aqui e aí a gente vai tentar fazer. O primeiro passo é fazer o quê? Isolar o T ali, né? Então, o que vai fazer? Vai pegar aquele 4 vezes 10 elevado a 5, ele está multiplicando, passa dividindo. Você vai fazer 100 vezes 10 elevado a 9 dividido por 4 vezes 10 elevado a 5. Aplica a propriedade de potência. O que você vai fazer da propriedade de potência? Você está dividindo duas bases iguais, você subtrai os expoentes. Eu aconselho a fazer o seguinte, não faça a divisão de 100 por 4. Por quê? Como ele não deu outro logaritmo, então a gente vai ter que trabalhar com as propriedades do logaritmo também. Lembrando que o logaritmo é o contrário da exponencial. Quando a gente desmonta o logaritmo, a gente transforma numa potência, não é? Então, as mesmas propriedades que são aplicadas para a propriedade de potência, eu aplico para o logaritmo também. Quais são elas? Na multiplicação, eu somo os logaritmos, né? Assim como eu faço na propriedade de potência de mesma base eu somo os expoentes. E na divisão de logaritmo, eu também eu subtraio os números, assim como eu subtraio os expoentes, certo? Então tem que tomar cuidado com essas propriedades aí, dar uma estudada, mas basicamente é isso. A mesma coisa que a gente faz na propriedade de potência mesma base, na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai, vai fazendo o logaritmo também. Então aí vai ter que usar essas propriedades. Então deixa em forma de potência, em forma de fração, mesmo que a gente sabe que 100 dividido por 4 dá 25, mas como ele não deu um logaritmo de 25, então vai ficar difícil para fazer. Então é mais fácil a gente colocar 100 dividido por 4, porque aí a gente aplica a propriedade do logaritmo, que é o que? A divisão de logaritmo a gente transforma numa subtração, assim como a gente faz nas potências, né? Porque lembrando que a forma exponencial é o contrário da logaritmo. Vamos supor que fosse uma operação, né? A operação contrária do exponencial é a logaritmo, tá? Então termina isso aí é um pouquinho difícil, então acho que vocês vão ter um pouco de dificuldade de fazer, mas estamos aí para ajudar. Aí temos o último exercício de hoje, que é o exercício da AP 2019, só que caiu no ano passado, no primeiro ano, né? Então caiu uma parecida com isso aqui, era bem mais fácil do que isso, mas como a gente já deu uma estudadinha, né, nos juros e tal, aí eu coloquei ele aí, que é mais ou menos a ideia. Era bem mais fácil que caiu no ano passado. Bom, eu não sei o que vai cair esse ano, que é prova nova, eu estou pegando a referência da prova anterior. Então, o William aplicou R$300 na poupança de um banco, onde o seu dinheiro renderia conforme a função, aí deu a função, né? 300, que é o capital inicial, né? 1,1 elevado a t. Isso aí é a parte dos juros compostos. Só para lembrar aí, né? Esse 1,1 é a mesma coisa que 110%, ou seja, o crescimento referente ao tempo, porque o juro está relacionado com o tempo, sempre, né? Então, é de 10% a cada período de tempo. Esse tempo, com o tempo representado em meses. Então, os juros é 10% ao mês, certo? Após 2 meses nesse banco, o dinheiro de William aumentou, aí tá as alternativas. Esse é bem mais fácil do que o outro, né? Então, assim, tem duas maneiras de fazer. Se você quiser fazer usando a calculadora, você vai pegar a função e no lugar do t, você substitui 2, acabou o problema, resolve, acabou, já resolve. Mas se quiser fazer sem a calculadora, o jeito mais fácil, porque aquela potência ali, 1,1 elevado a 2, é um pouquinho difícil de fazer, mas dá para fazer também. Eu geralmente costumo separar, como são duas porcentagens só, né, que a gente vai aplicar, duas capitalizações, então é fácil de fazer as porcentagens separadas, fazer do primeiro mês e depois fazer o do segundo mês, né? Então é assim, no primeiro mês você vai fazer 300 vezes 100, né? 300 vezes 10 dividido por 100, ou seja, estou aplicando os juros de 10%, né? Isso vai dar um valor. Esse valor você vai pegar 300 mais o cálculo que você fazer, aí vai dar os juros do primeiro mês. Como ele quer saber do segundo, então tem que aplicar novamente 10%, só que referente ao mês anterior. Nós fizemos uma questão da AP, né, do bimestre passado, parecido com isso aqui, né? Então vai pegar o resultado que deu no primeiro mês,
aplicar os juros de 10% de novo, né? E aí você pega esse valor que deu aí no primeiro mês, mais a porcentagem, acabou o problema, né? Isso é um pouquinho mais fácil. Até sem calculadora é muito tranquilo de fazer, porque dá para simplificar, então fica bem tranquilo. Desse jeito. Agora, se for fazer com o número decimal, eu acho mais difícil de fazer, né? Ele vai fazer 1,1 vezes 1,1, trabalhar com as vírgulas, depois multiplicar. Mas também dá para fazer, tá? Aí a escolha de cada um. Mas fazendo desse jeito aqui, você vai trabalhar só com números inteiros, então, e ainda dá para simplificar zero, fica mais fácil de fazer. Então é isso. A proposta de hoje são esses exercícios aí. Vocês terminem, né? Mandem os exercícios para não acumular. E aí, na próxima aula, segunda-feira é feriado, é a semana, né, conhecida como semana todas as aspas do mundo da criança, né? Eu não sei se vai ter aula todos os dias, mas se tiver, a gente dá andamento na quinta-feira com os exercícios. Caso não tenha, aí só na semana que vem. Então é isso. Até!